Olá, eu sou o pastor João Balbino. Te dou boas-vindas ao nosso canal. Nesse vídeo, nós veremos que estamos chamados a progredir para a maturidade espiritual. Nós estamos chamados a avançar, a nos tornarmos pessoas que tomam responsabilidade para o progresso de outras pessoas. Nós estamos chamados a nos tornarmos pais espirituais, filhos de Deus maduros, pessoas que realmente conhecem a Deus e glorificam a Deus em todas as coisas. Nosso tema é maturidade. Progrida para a maturidade. Avance para se tornar um pai espiritual. Quando se fala sobre maturidade, geralmente surge aquele conceito ou ideia de que a maturidade vem com o tempo. Surge aquele conceito ou ideia de que a maturidade tem a ver com o tempo decorrido. Contudo, nem sempre maturidade e tempo decorrido estão relacionados entre si. Por exemplo, com apenas 8 anos de idade, Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores compositores da música clássica, após executar com perfeição as partituras que lhe foram apresentadas, foi aceito como membro da Academia Filarmônica da Bolonha, que certamente não admitiria em seu quadro de membros um músico inexperiente ou imaturo. Em outras palavras, aos 8 anos de idade, sob uma perspectiva biológica, Mozart ainda era uma criança, era imaturo. Contudo, como músico, ele era notavelmente maduro. Mozart, aos 8 anos de idade, já era considerado um músico maduro, não apenas porque tinha um talento inato, mas também porque vinha de uma família de músicos, porque encontrou em sua própria casa o apoio necessário ao seu desenvolvimento. O pai de Mozart era músico e quando percebeu o talento que Mozart tinha, passou a investir o seu tempo, investir os seus conhecimentos, as suas energias na vida de seu filho. A igreja precisa olhar com muito amor e com muito compromisso para os remanescentes. Considerando a sua jornada com Jesus Cristo, pergunto: em que estágio de maturidade você se encontra? Você é um bebezinho na fé? É uma criancinha em Cristo? Você é alguém que requer todos os cuidados e que anda nas coisas que são próprios de menininhos? Você é um jovem? É forte? E já deixou para trás as coisas da velha natureza? Já deixou para trás as coisas infantis? Você já é um pai espiritual? Você é alguém que já conhece a Deus de uma forma mais profunda e está assumindo responsabilidade para o crescimento, desenvolvimento espiritual de outras pessoas? Antes de continuarmos, peço o seu importante apoio para o nosso ministério e para o nosso canal. Peço a você, por favor, que se inscreva no canal, que clique no sininho das notificações e selecione na caixa ao lado do sininho a opção Todas. Peço a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe esse e os demais vídeos do canal com outras pessoas. Em youtube.com/PR João Balbino, na aba Vídeos, você vai encontrar mais de uma centena de mensagens. Sugiro que reserve um tempo para maratonar. Bom proveito. Vamos à leitura do texto áureo. Leamos 1 de João, capítulo 2, versículos 12 ao 14. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Nos versículos 12 ao 14, ao referir a filhinhos, jovens e pais, o apóstolo João relacionou 3 níveis distintos de maturidade na vida cristã. Cada pessoa que há na igreja, espiritualmente falando, ou é um filhinho, ou é um jovem, ou é um pai. Consideremos cada um dos 3 estágios do desenvolvimento espiritual conforme relacionados por João. Estágio de desenvolvimento número 1. Filhinhos. Pergunto: quem são os filhinhos?
Os filhinhos são os recém-nascidos na fé, são os bebês em Cristo. Os filhinhos são os remidos do Senhor, são as pessoas que tiveram seus pecados perdoados por Jesus. O apóstolo João escreveu, versículo 12, os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Perdão para os pecados, esse dom que nos é estendido unicamente pela graça de Deus e é apropriado somente pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. O nome de Jesus é poderoso. A experiência pessoal de conhecer a Jesus, de encontrar a Jesus e receber o perdão do céu, isso é a cura que todas as pessoas necessitam. É a cura para o problema espiritual, é a porta aberta para a cura geral e para a solução de todos os problemas. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, a Bíblia ensina que quem foi muito perdoado, ama muito. Os recém-nascidos em Cristo requerem atenção, requerem acompanhamento, precisam ser nutridos de maneira adequada, precisam ser ensinados corretamente na palavra de Deus, precisam ser instruídos quanto aos valores, princípios, direitos e responsabilidades próprias do reino de Deus. Deixar os nenéns em Cristo entregues à própria sorte, isso não está correto. Imagine encher alguns cestos com o alimento puro da palavra de Deus. Em seguida, dizer para um bebezinho na fé, amado cordeirinho, aqui está tudo o que você precisa para o seu desenvolvimento. Leia a Bíblia, leia esses livros, receba essas apostilas e estude tudo. Se cuide e se alimente. Cuide de você todos os dias. Não se preocupe. Daqui a uns 3, 4 meses, trarei mais alimento para você. Isso é ilógico. Ao perdão dos pecados, segue-se a reconciliação instantânea com Deus, que significa livre acesso a Deus, significa entrar para um relacionamento pessoal e íntimo com nosso amado Pai Celestial. Por essa razão, diz o versículo 14, filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. O aprofundamento do relacionamento pessoal com Deus é a chave para o crescimento espiritual, é a chave para alcançar a maturidade. Na Epístola aos Hebreus, nós encontramos o exemplo negativo de pessoas que, apesar do tempo decorrido, espiritualmente falando, permaneciam infantis. Leamos Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A escritura que acabamos de ler iniciou com uma denúncia. Vocês se tornaram lentos para aprender. Versículo 11. O aprendizado é uma conquista, requer decisão, requer determinação, requer foco, requer disciplina e constância. Mozart, a quem mencionamos na introdução desse vídeo, quando era apenas uma criancinha, em torno dos seus 4 anos de idade, demonstrou que tinha habilidade para a música. Seu pai observou e passou a lhe oferecer treinamento. Mozart começou a trabalhar, treinar. Ao talento foi acrescida a disciplina. O resultado disso foi excelência. Mozart foi autor de mais de 600 obras. No capítulo 5, versículo 14, ao escrever aos Hebreus, o autor sagrado declarou: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O exercício constante é fundamental para que uma pessoa adquira habilitação, adquira competência em alguma área, progrida para a maturidade. Pelo tempo decorrido, os destinatários da Epístola aos Hebreus já deveriam ser maduros, eles deveriam ser mestres,
deveriam estar treinando e ensinando outras pessoas, mas como haviam se tornado lentos para aprender, continuavam dependentes e imaturos, necessitados de leitinho. Observe, em Hebreus capítulo 5, versículo 13, está escrito que eles eram inexperientes no ensino da justiça. Pergunto, o que pode trazer experiência no ensino da justiça? A resposta absoluta é o Evangelho e o discipulado bíblico. O Evangelho revela Cristo e o discipulado comunica o ensino de Jesus Cristo. Por meio do Evangelho, somos reconciliados com Deus. Por meio do Evangelho, podemos ser curados de toda desumana insensibilidade. Por meio do Evangelho, somos impulsionados como despenseiros do reino de Deus em direção aos nossos semelhantes, de modo que sempre estamos tomando responsabilidade de amor e parte na vida uns dos outros. Sempre estamos tomando parte nas vitórias, tomando parte nos desafios e nos sofrimentos de outras pessoas. O que é justiça? Muito simples. Justiça é equidade. Aquilo que eu quero para mim, também quero para todos. Pergunto, a que conclusões podemos chegar olhando para Hebreus capítulo 5, versículos 11 ao 14? Em primeiro lugar, concluímos que atingir a maturidade espiritual não tem muito a ver com o tempo decorrido, mas é uma questão de tomarmos posse dos meios da graça. É uma questão de fé e de dedicação. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, concluímos que ninguém deve buscar fora de si mesmo a razão de sua imaturidade estagnada. Estágio de desenvolvimento número 2. Jovens. Aos jovens, João escreveu, versículos 13 e 14. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. A marca identificadora dos jovens é tripla. Número 1. Os jovens são fortes. A expressão tem a ver com resistência, tem a ver com resiliência, tem a ver com a capacidade de suportar determinadas cargas, suportar vitoriosamente determinados desafios. Número 2. Quando diz, em vocês a palavra de Deus permanece, isso significa que a semente da palavra encontrou um coração boa terra. A palavra encontrou acolhimento. Os jovens espirituais têm direção, sabem o que devem fazer todos os dias. Número 3 é vitória espiritual, que, é claro, também significa vitória moral. Os espiritualmente jovens já não vivem caindo nas ciladas do diabo, em que os espiritualmente imaturos seguem caindo e caindo e caindo, sofrendo e também causando problemas, causando dissensões e atentando contra os interesses do reino de Deus. Os jovens espirituais não vivem sendo traídos por aquelas atitudes motivadas por carnalidade, pelo egocentrismo, expressões de desamor, de falta de perdão, de competição, de orgulho espiritual e coisas semelhantes. Em outras palavras, os jovens espirituais já conseguem olhar para fora de si mesmos, conseguem entender as outras pessoas. Os jovens espirituais progrediram para amar aquilo que Deus ama. Os jovens espirituais amam gente. Nesse ponto, gostaria que você entendesse que a vida cristã envolve o combate espiritual. É interessante e paradoxal. Os jovens venceram o maligno, mas a luta continua. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12, a Bíblia diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, referindo a vinda do Senhor e o nosso reencontro com Ele, a Bíblia diz:
Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Antes da vinda do Senhor, todas as coisas convergirão na direção de eliminar o verdadeiro cristianismo da face da terra. Todas as coisas convergirão na direção do levantamento de um governo mundial, de uma religião mundial, de um mercado global, de uma moeda única e outras coisas. O apóstolo Paulo disse: antes daquele dia virá a apostasia, que é quando o povo de Deus ama o mundo e valoriza mais as coisas que são do mundo do que ama a Deus e valoriza as coisas dadas por Deus. Haverá, como diz a Escritura, livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, certa marca na mão direita ou na testa, para comprar e para vender. Enfim, todas as coisas convergirão na direção de exaltar um príncipe, um governante, sobre o mundo todo. Todas as coisas convergirão na direção da centralização do culto e do governo do mundo debaixo de uma cabeça que não é o Cristo de Deus. Amada igreja, a perseguição virá. Pergunto, como você vai agir quando a religião oficial desprezar o Rei Eterno? Como você vai agir quando a igreja oficial doutrinar quanto ao sistema mundano e glorificar ao homem do pecado, o filho da perdição, e não a Jesus Cristo? Como você vai agir quando as reuniões cristãs forem terminantemente proibidas e os nossos prédios forem fechados? Observe, devido à sua inerente imaturidade, os filhinhos ainda se encontram, por assim dizer, um passo atrás em relação aos jovens. Os filhinhos sabem que têm um pai e que os seus pecados foram perdoados, mas eles ainda não sabem como vencer o maligno. Por sua vez, os jovens, além do conhecimento que é próprio dos filhinhos, uma vez que os jovens já venceram o maligno, eles podem ensinar esse ponto importante para os que ainda estão na imaturidade. Espera-se que os jovens cumpram muito bem com os seus deveres, com a parte que lhes cabe dentro da família da fé. Que os jovens glorifiquem ao Senhor, que os jovens sejam protetores e um modelo para os irmãos mais novos. Estágio de desenvolvimento número 3 são os pais. Versículos 13 e 14. O apóstolo João escreveu: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. 2 vezes o apóstolo João declarou, e nós vamos declarar a terceira vez: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Os pais progrediram em sua comunhão com Deus, e como resultado disso, os pais conhecem a Deus de um modo mais profundo que as crianças e os jovens. Você já pensou qual é a responsabilidade número 1 de um pai? A responsabilidade número 1 de um pai é fazer com que os seus filhos conheçam a Deus. Os pais precisam conduzir os filhos a um relacionamento pessoal e correto com Deus. E é claro, também ser exemplo, ser modelo de vida piedosa, modelo de vida santa para todos. Pergunto, quem são os pais? Objetivamente falando, os pais são indivíduos que geram vidas ou que, por adoção, exercem as responsabilidades que são próprias da paternidade sobre a vida de outras pessoas. Pai segundo o céu é aquele que instrui os filhos no caminho em que devem andar. Pai é aquele que enfrenta qualquer lobo para proteger os cordeirinhos sob os seus cuidados. Pai é aquele que provê, que coloca limites na vida dos filhos e que oferece disciplina sempre que necessário. Pai é aquele que em amor se deixa gastar, que derrama a própria vida em benefício de seus filhos. Sob a perspectiva dos filhos, pai é aquele a quem os filhos devem amar, a quem os filhos devem honra e obediência. Há 2 questões que gostaria de propor para você pensar. Número 1. Espiritualmente falando, você já é um pai? Quem são as pessoas que você chama de filho? Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo disse:
1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, outra vez, Paulo se dirigiu a Timóteo tratando como um filho. Escreveu: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Número 2. Você tem um pai espiritual? Quem foi a pessoa que gerou você em Cristo? Você é arrogante, é independente e cheio de orgulho espiritual? Você rejeita os pais que Deus tem levantado na igreja? Você pensa que já é suficientemente maduro e que não precisa de ninguém? Se esse for o seu caso, você já sabe que precisa se arrepender. A vida na igreja é vivida na comunhão, é vivida no corpo de Cristo. Na primeira epístola a Timóteo, nós encontramos um texto que refere aos requisitos bíblicos em relação aos pastores. Acredito que podemos observar pontos importantes e relacioná-los com os deveres inerentes à paternidade. Leiamos 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 ao 5. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, ou seja, com amor total e com respeito total, sem tirania. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Pergunta final: como progredir para a maturidade? Muito simples. Tome posse dos meios da graça e se devocione. Em outras palavras, valorize e se envolva com oração, com meditação na palavra de Jesus e com a proclamação, e jamais abra mão da comunhão no corpo de Cristo. Espero que você siga crescendo e progredindo para o próximo nível, se tornando mais semelhante a Jesus todos os dias. Oremos. Pai, que eu possa enxergar todas as coisas pela lente do Evangelho, discernir muito bem quais coisas atrapalham e quais coisas favorecem o meu crescimento espiritual e seguir no caminho do crescimento, vivendo como testemunha de Jesus Cristo, dando glórias ao Senhor em todas as coisas, progredindo para a maturidade todos os dias. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, peço a você que use o espaço reservado para os comentários e faça um fórum da mensagem que compartilhamos. Destaque pontos que chamaram a sua atenção, deixe o seu testemunho, dê a sua contribuição para a difusão dessa mensagem e para a edificação de outras pessoas. Agradeço por assistir. Graça abundante.